Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Análise e informação a quente aqui no ICL, sempre às 5 horas da tarde. E com a gente sempre está lá na atualização de notícias a Laura Cocho no ICL Urgente 100 vezes, hein, Laura? Pois 100 é. vezes urgente. Hoje a gente completa o 100º programa. Verdade, Rodrigo. 100 edições aqui com você. Boa tarde para você, Rodrigo. E boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. É isso, 100 edições, né? Nós somos aí o irmãozinho mais novo nessa programação do ICL, que cresce cada vez mais, mas temos muito orgulho de estar fazendo aqui todo fim de tarde o ICL Urgente. Boa tarde para você que mora nesse país em que a maioria dos eleitores, dos cidadãos, apoia sim a decisão de manter Bolsonaro preso, em prisão domiciliar. Pesquisa saiu hoje, aliás, saíram 2 pesquisas sobre esse tema. As ações do Supremo, a imagem do Supremo e de outras instituições e o apoio dos brasileiros às ações de Alexandre de Moraes. Não é um apoio estrondoso, mas ele tem uma maioria social, nessas ações que são jurídicas, mas que tem um apoio político também. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, trazer os números dessas pesquisas. O Eduardo Bolsonaro segue a atacar o Brasil para defender o pai dele. E hoje Lula pediu explicitamente a cassação do mandato daquele que é conhecido como Dudu Bananinha. Vamos trazer mais detalhes. O presidente Lula chamou o Eduardo 03 de traidor do Brasil durante um evento em Pernambuco. Daqui a pouco a gente vem trazendo todos esses assuntos. Bom, pessoal, o Bolsonaro está de mau humor, hein? Está de mau humor, preso na mansão alugada pelo Partido Liberal, num condomínio de luxo em Brasília. O ex-presidente tem se queixado de alguns nomes que foram visitá-lo. Ô, Bolsonaro, põe uma vassoura atrás da porta para espantar as visitas, mas você está preso e está reclamando que o povo vai querer visitar você? Olha, durante a primeira semana de prisão domiciliar, Alexandre de Moraes autorizou 26 visitas ao Jair Bolsonaro. Parece que agora o ex-presidente quer filtrar os visitantes. As informações são do jornal O Globo. A Laura Cocho explica melhor pra gente que história é essa, Laura. Rodrigo, algum puxa-saco deve ter enchido a paciência do ex-presidente, né? Resta saber quem foi. Mas enfim, o Bolsonaro teria dito a aliados que agora só quer receber pessoas com quem tem amizade ou que sejam articuladores políticos importantes. A queixa central de Jair Bolsonaro é que deputados com quem ele praticamente não tem relação conseguiram autorização para visitar ele na justiça. Com isso, os pedidos de autorização de visitas agora vão passar pelo crivo do próprio Bolsonaro antes de serem levados à análise do ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo. Laura, isso mostra 2 coisas, né? Primeiro que o Bolsonaro continua sendo um sujeito de péssima índole, né? O cara está preso e está reclamando que tem gente querendo visitá-lo. Mas segundo, mostra que ele tem poder. Porque tem gente que ele nem tem tanta relação assim, com quem ele nem tem tanta relação, que está querendo ir lá para sair depois e dar uma entrevistinha, falar, eu visitei o Jair e tal, para se apresentar como alguém confiável e conseguir votos em 2026. Então mostra sim, e é verdade, que ele tem uma base política forte. As pessoas querem ir lá aparecer como fiéis escudeiros ainda do Jair Bolsonaro. Mas pessoal, do campo jurídico, olha, está andando rápido. Terminou o prazo para as defesas dos réus do núcleo 1 da trama golpista entregarem as alegações finais. A gente vai apresentar aqui 2 destaques, né? Foi ontem até meia-noite eles podiam entregaram um pouco antes. Durante a noite de ontem já estavam sendo entregues as alegações finais, o nome que se dá à defesa, né, por escrito. Nós vamos destacar a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ministro, ex-ministro dele, né, da Casa Civil, e foi o vice na chapa derrotado, o general Braga Neto, que está preso. Vamos começar por Bolsonaro. A defesa do ex-presidente, nestas alegações finais, afirmou ao STF que a acusação da PGR de trama golpista é absurda, entre aspas. E também, abre aspas, mistura eventos para conseguir uma condenação sem provas. Vamos destacar um trechinho aqui desta defesa, está aqui na nossa tela. Não há como condenar Jair Bolsonaro com base na prova produzida nos autos, que demonstrou fartamente que ele determinou a transição, evitou o caos com os caminhoneiros e atestou aos seus eleitores
que o mundo não acabaria em 31 de dezembro, que o povo perceberia que o novo governo não faria bem ao país. Se essa aqui é a linha de defesa, já era para o Bolsonaro, né? Porque a farta comprovação de que ele atuou contra as instituições, evitou passar a faixa, fez reuniões, apresentou minuta golpista, tramou, enfim, tem vários testemunhos e provas documentais, além de tudo que ele fez desde setembro de 2021, insuflando o povo contra as instituições e contra a democracia. A gente tem mais destaques aqui das alegações finais, né? A gente tem destaques das alegações finais também de um outro personagem importante, né? O procurador-geral Paulo Gonet está pedindo a condenação do Bolsonaro pelos 5 crimes, mas a gente tem também um outro réu importante, o Braga Neto. Laura, traz o destaque para a gente das alegações finais do Braga Neto. Rodrigo, a defesa do general Braga Neto seguiu a mesma linha de Bolsonaro nas alegações finais. Os advogados classificaram a acusação da PGR como uma narrativa fantasiosa destituída de provas. A defesa ainda alegou que o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo, foi parcial e violou a garantia dos réus no decorrer do processo sobre a trama golpista. O trecho diz, abre aspas, ministro relator não é imparcial. Sua suspeição decorre do fato de que a denúncia apontá-lo como uma pessoa que seria vitimada pelos denunciados, sendo natural e evidente a contaminação subjetiva do julgador, fecha aspas. Isso porque entre os diversos planos da trama golpista estava o plano Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo assassinar o ministro Alexandre de Moraes, além de matar o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Para finalizar aqui, a defesa do general Braga Neto disse que a narrativa da PGR reuniu, abre aspas, frágeis relatos do inconsistente delator e elaborou uma história feita para impressionar, digna de filme de ficção, e que acreditar na tese da PGR é aceitar que o general Braga Neto financiou a tentativa de golpe mais barata da história, fecha aspas. Bom, querendo ou não, Rodrigo, aparentemente foi isso que aconteceu, né? E não é. Eles estão se pegando, Laura, naquela história de que ele entregou a caixa onde tinha dinheiro e tal, que o Mauro Cid falou que era um dinheiro para financiar a parte dos golpistas. Mas a trama golpista não veio só daí, né? A trama golpista, e quando você lê a denúncia da PGR, isso está muito bem estabelecido, é uma sequência que começa em 21 e tem o desfecho no 8 de janeiro. Então não adianta o Braga Neto falar essas coisas, o Bolsonaro dizer, eu nem estava no Brasil, eu viajei para o exterior. Sim, viajou para não ficar ali próximo, mas insuflou e ajudou a coordenar o golpismo, que tentou ainda em 8 de janeiro, uma tentativa já desesperada, né? Estamos agora na última etapa do julgamento. Com toda essa documentação já entregue, o ministro Alexandre de Moraes deve elaborar um relatório, é o voto dele, né, o voto final do relator. Ele vai fazer um resumo da ação penal e depois apresentar o seu voto, solicitando também uma data para o julgamento ao presidente da primeira turma. Vamos lembrar, são 5 ministros que vão julgar na primeira turma, provavelmente final da primeira quinzena de setembro. Ali entre o dia 10 e o dia 15 de setembro, por ali deve ser o julgamento de Jair Bolsonaro e dos outros integrantes desse núcleo 1, o núcleo crucial do golpismo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou hoje que não há ambiente na casa para aprovar o projeto de anistia que beneficiaria os condenados pelo 8 de janeiro, especialmente o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada durante uma entrevista à Globo News. Vamos ver exatamente o que o Motta falou nesse trecho. Vamos destacar aqui na nossa tela. Abre aspas. Pelo menos com quem eu converso, não vejo clima para anistiar quem planejou matar pessoas. Sim, matar 3, né? Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E continua o Hugo Motta. Há sim uma preocupação com penas exageradas e talvez um projeto alternativo tenha um ambiente melhor entre partidos de centro. Motta também criticou o motim de parlamentares da oposição durante a semana passada, classificando a ação como uma obstrução inadmissível. Vamos ver o que está aqui? Esse outro trecho. Não podemos permitir que vire um costume. Vamos agir para que os parlamentares possam ser responsabilizados, mas também não podemos fazer nada fora do regimento. É preciso apuração imparcial. Ele deu uma subida no muro, né, nos 2 casos. No primeiro caso da anistia, ele deixa claro que anistia não, mas reduzir penas, sim. E vamos lembrar que entre a turma que foi para a rua lá no 8 de janeiro, uma minoria ainda está na cadeia. Muitos fizeram acordo,
né, de acordo de não persecução penal, que chama, para não cumprir a pena, e os que tiveram que cumprir, uma parte já cumpriu e já saiu. É uma minoria que está ainda cumprindo pena. Então, conforme anda o tempo, fica até com menos sentido fazer anistia, a não ser para o Jair. A não ser uma anistia para o Jair Bolsonaro. Ô, Laura, essas falas aí do Hugo Motta não agradaram muito aquele entorno dele, especialmente né? Eu acho, o Arthur Lira. Diga pra gente, Laura. Rodrigo, os aliados do Hugo Motta estão ficando irritados com essas declarações públicas do presidente da Câmara, afirmando que ele não autorizou um acordo com a oposição para acabar com o motim no plenário da Casa. Essa informação é da Andréa Sadi, da Globo News. E, de fato, Rodrigo, Hugo Motta não participou da negociação, mas ele foi comunicado pelos seus aliados. Segundo o próprio líder do Partido Liberal na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, os deputados só acabaram com o motim porque foi fechado o acordo que promete o pacote da impunidade, que inclui principalmente a votação do fim do foro privilegiado. Tem um nome aí que não foi dito na coluna da Andréa Sadi, mas é Arthur Lira. O Arthur Lira foi o fiador desse acordo. E agora o Hugo Motta, que ficou com uma imagem muito arranhada nos 2 episódios recentes, primeiro quando tentou derrotar definitivamente o Lula no episódio do IOF, e agora, quando demorou para reagir, mostrou fraqueza, ele perdeu a autoridade, porque todo mundo sabe que quem negociou em nome dele foi o Arthur Lira. E agora ele tenta se apresentar com alguma força publicamente, mas todo mundo sabe que quem fechou o acordo foi o Arthur Lira. Situação bastante complicada para o Hugo Motta com menos de 6 meses de mandato. Bastante complicado. Ele tentou dar uma de esperto, colocar um pé em cada canoa e pode cair na água. Não ficar com um pé em nenhuma canoa. Cair na água se não escolher bem o lado da defesa da democracia. É o que mostram esses últimos movimentos. Pessoal, vamos ver o que dizem as pesquisas sobre as instituições brasileiras. Saiu hoje uma pesquisa Atlas Bloomberg. E o que chamou muita atenção para mim nessa pesquisa, é uma pesquisa feita periodicamente. Qual o seu grau de confiança? Você confia ou não confia em algumas instituições? Igreja, polícia, etc. Vamos colocar aqui na tela, porque as Forças Armadas e o Exército, 10 anos atrás, estavam entre as instituições com mais confiabilidade no país. Tinha aquele mito, teve o golpe, mas isso ficou para trás, ditadura, agora militar é profissional, eles se esforçam pelo país, não são politiqueiros. Gente, o governo Bolsonaro, o golpe contra a Dilma, envolvimento deles com falcatruas, péssima gestão na pandemia, tudo isso, e o golpismo, tudo isso arrasou com a imagem das Forças Armadas. Olha aqui, Você confia ou não confia nas seguintes instituições? Tem polícia, Igreja Católica tem bastante confiabilidade, 53% confiam e 33% não. Olha o Exército, só 30% de apoio e 58% das pessoas não confiam. É a segunda instituição com menor confiabilidade nesta pesquisa da Atlas Bloomberg. Inverteu. 10 anos atrás, estava ali do lado da Igreja Católica como a instituição com mais confiabilidade. Me chama a atenção que o Supremo Tribunal Federal tem 49% de confiança, 51% de desconfiança. É um empate técnico. Então o Supremo, cumprindo aí um papel importante nos últimos anos, tem muita oposição, mas tem muito apoio também, tem um reconhecimento de que o Supremo cumpriu um papel na defesa da democracia. A pesquisa também abordou o tema da anistia. Segundo o levantamento, a maioria dos entrevistados é contra o projeto bolsonarista para salvar os golpistas. Por isso que o Hugo Motta está dizendo, não, anistia não sou a favor. Mas olha, a pergunta é, você é a favor ou contra uma anistia? Contra, 51%. A favor, 46,9%. É uma distância muito pequena e ela não se modifica ao longo dos meses. Em março, era mais ou menos a mesma distância que nós temos agora. Então você tem um país dividido, mas com uma leve vantagem para aqueles que são contra anistiar os líderes políticos e os manifestantes. Aqui tem uma confusão, porque como a pergunta é genérica, tem muita gente que anistia lá os pequenininhos lá, que foram lá para a praça. Mas em relação ao Bolsonaro, eu tenho a impressão que tem um apoio menor a anistiar e aos militares. Mas, de qualquer maneira, mostra como o momento é delicado no Brasil. Tem aí, uma pressão para a anistia, as instituições estão segurando e tem muita gente entrando nesse discurso bolsonarista a favor da anistia. Saiu uma outra pesquisa hoje, o Datafolha, em que é perguntado para o entrevistado, você acha justo o Bolsonaro estar preso? Vamos ver
A maioria acha que é justo o Bolsonaro estar preso. Então você acha justo, concorda com a decisão de Alexandre de Moraes de prender o Bolsonaro? 51% concordam, 42% discordam. Então tem uma diferença de 9 pontos acima da margem de erro a favor de prender o Bolsonaro. Mas, de novo, o bolsonarismo tem um apoio em algumas pesquisas de 30%, nessa aqui mais perto dos 40%. Então, o STF está cumprindo um papel ali sob muita pressão internacional. É um momento bastante delicado. E esses números aqui indicam isso. Tem apoio, mas é ali, ó, na base do equilíbrio e com a Constituição debaixo do braço. A gente vai trazer aqui uma outra pergunta feita também pelo Datafolha, se as pessoas acham que o Alexandre de Moraes tem agido de acordo com a lei, está seguindo as leis e a Constituição ao adotar as posições que adota no julgamento lá no Supremo Tribunal Federal? Vamos aqui para a resposta. Então, 53% dizem que sim, o Moraes está seguindo o que determina a lei e a Constituição, e 39% não. Aqui tem uma vantagem até maior. Então, de uma maneira geral, 53% acham que ele está seguindo as leis e a Constituição, e 39% que não. Quando você vai para a pergunta específica da prisão, tem uma diferença menor. Então você veja que tem apoio sim ao Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal, não é um apoio estrondoso e por isso que esse julgamento está sendo feito com tanto cuidado. E há tanta pressão externa, e não é fácil estar ali no papel dos ministros do Supremo Tribunal Federal, agora atacados de fora para dentro do país também. Esses números indicam como nós vivemos uma situação extremamente delicada institucionalmente, né? E a importância de você ter um Supremo que banque o que diz a Constituição. Quem bancou também hoje, partiu para a ofensiva no debate, foi o presidente Lula. Numa cerimônia de inauguração em Pernambuco, o presidente afirmou que o deputado federal, ainda, né, deputado Eduardo Bolsonaro, está traindo o Brasil. E Lula defendeu que ele seja cassado pela Câmara dos Deputados. Vamos ver o que disse o presidente em Pernambuco. É importante ficar claro, não tem nenhuma acusação de nenhum opositor ao ex-presidente. Ele está sendo julgado pelas mazelas que ele fez, pela tentativa de golpe, pela preparação do assassinato ao presidente Lula, ao vice Alckmin, ao Alexandre de Moraes, pela tentativa de colocar um carro-bomba no aeroporto para explodir um caminhão com bomba, invadiu a Polícia Federal no dia que eu fui diplomado, dia 12 de novembro, de dezembro. Ou seja, então ele não pode esquecer, ele está sendo julgado porque os comparsas dele delataram ele. Delataram. Ele precisa parar de resmungar. Mandou o filho para os Estados Unidos, mandou o filho que é deputado federal, vocês têm que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o país. Ele está, sabe? Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá instigar os americanos contra nós. Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá instigar os norte-americanos contra nós. Disse o Lula, ele se volta ali para trás e fala para alguns deputados que estavam ali, vocês têm que cassar o mandato dele. Acho que estava ali o Pedro Campos, né? Pedro Campos, que é deputado federal por Pernambuco, e alguns outros parlamentares. E aí o presidente Lula... Por que é importante o Lula falar? Porque quem está assistindo fala, mas isso aí, tudo que o Lula falou, a gente já sabe. O Supremo não pode fazer discurso político. O Supremo está lá, no finalzinho do processo, emparedado por uma campanha internacional do maior império mundial, e não pode responder. Fica o Eduardo Bolsonaro espalhando mentira, o Trump espalhando mentira, e o Supremo não tem palanque, porque não cabe ao Poder Judiciário subir no palanque. Quem pode subir o tom e fazer esse debate e lembrar as pessoas e talvez alargar aquele número que a gente mostrou aqui na pesquisa, que tem apoio para o Alexandre de Moraes, mas é um apoio que não é uma margem tão larga, quem pode ajudar nisso é o Lula. Então, nesse momento, sim, o Lula joga, de certa maneira, cada um no seu quadrado, mas joga, de certa maneira, junto com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário cumpre a Constituição e o Lula, na política, lembra o que foi a ação golpista dos bolsonaristas, e o Lula pediu hoje a cassação do traidor da pátria, disse ele, Eduardo Bolsonaro.
Do outro lado, lá no hemisfério norte, Donald Trump não está lá muito feliz com Lula. O presidente dos Estados Unidos afirmou hoje que o Brasil, abre aspas, tem sido um parceiro comercial horrível. Ah, é? Então imagine se não fosse, porque o Brasil tem déficit com os Estados Unidos na balança comercial. Eles ganham dinheiro em cima do Brasil. O Brasil mais compra do que vende para os Estados Unidos. E ainda assim o Trump espalha essa mentira para atacar os BRICS e para ajudar o Jair Bolsonaro. Trump voltou a falar de uma suposta perseguição política a Jair Bolsonaro. Vamos ver, você que está só nos escutando, vale a pena olhar agora, porque tem tradução, obviamente, tem aqui, está legendada a fala do Trump. Vamos lá, Trump. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. Bom, ele mistura os dois assuntos, né? Você que estava só escutando e não entendeu tão bem assim em inglês, ele mistura os dois assuntos. Ele diz, não, o Brasil não é um bom parceiro comercial, adota tarifas exorbitantes contra os Estados Unidos. Espera aí, Trump. E aí como é que se explica que os Estados Unidos tenha superávit comercial com o Brasil? Então, aí a primeira mentira. A segunda mentira, há uma perseguição ao Jair Bolsonaro. E aí ele diz, e ele é um cara legal, eu sou muito bom para lidar com as pessoas, eu sei. Trump, você tanto sabe lidar com as pessoas, que você se relacionava de perto com Epstein, líder de uma trama de pedofilia e abuso sexual, era amigo pessoal do Epstein, depois diz, não, veja bem, eu não participava, não ia lá na ilha dele, mas estava próximo, participava de vários eventos. E do Elon Musk, em quem você tanto confiava? Então você é bom para lidar com as pessoas, depois o Musk saiu atacando o seu governo, menos de 3 meses no governo. Então esse é o Donald Trump fazendo esses ataques ao Brasil. Apesar desses ataques, o que é interessante, né? Apesar das tarifas e tudo e dos ataques ao Brasil, a moeda, o real, registrou o melhor desempenho entre todas as moedas relevantes nos últimos 30 dias. A Laura Couto tem mais informações sobre isso. O real se fortalecendo perante o dólar. Laura. Rodrigo, esse resultado surpreendeu especialistas, já que o Brasil passou a ser, nesse período, o país mais taxado pelo Trump. Segundo o Banco Central, entre julho e agosto, a moeda brasileira se valorizou 3,7% frente ao dólar. E sobre esse episódio, os analistas apontam 3 fatores principais. O primeiro é a entrada de investimento estrangeiro, o segundo seria a alta nas commodities exportadas pelo Brasil e terceiro, a política monetária adotada pelo Banco Central. E nos últimos 5 dias, o real também manteve a liderança, confirmando a consistência desse movimento. Realmente chama atenção e mostra que é pressão, é complicado, mas o Brasil tem estrutura e tem tamanho e tem governo para sair desta crise até maior do que entrou, se houver uma condução correta e se as elites brasileiras não pensarem com a cabeça de fora, ajudarem a reorganizar o país nesse momento tão complicado. Bom, o Brasil foi vítima de um outro ataque, né? Vocês viram? Sanção contra o pessoal do Mais Médicos, da área de saúde pública no Brasil. O Trump baixou sanção. E o presidente Lula hoje criticou a suspensão do visto norte-americano de Mozar Júlio Tabosa Salles. Provavelmente você nem conhece ele pelo nome, mas ele é o secretário de Atenção Especializada à Saúde no Ministério da Saúde do Brasil e é considerado o pai daquele programa Mais Médicos do governo federal, que levava médicos para aquelas regiões onde muitas vezes os profissionais de medicina não queriam ir, tinha um incentivo. O programa é visto pelo governo Trump como um esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano. É o puro suco da Guerra Fria, das teorias conspiratórias. Gente, só 10% dos médicos do Mais Médicos vinham de Cuba. Então não é assim, é um programa dos cubanos. É um programa do governo brasileiro, em que os cubanos participaram.
né? Lula defendeu o fim do embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba e classificou esse embargo como um bloqueio sem nenhuma razão. A gente sabe qual é a razão. É intimidação, né, contra Cuba, que vem sobrevivendo há 60 anos a esse embargo criminoso promovido pelos Estados Unidos. Falando em intimidação, né, tentativa de intimidar agora um técnico da área de saúde, a covardia tremenda do Trump, um sujeito que trabalha pela saúde pública. Bom, nesse capítulo das intimidações contra os STF também, parece que tem alguns ministros mais suscetíveis, mais sensíveis a estas ameaças. Um deles seria o atual presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Hoje saiu uma matéria que me chamou bastante atenção, com destaque no site Metrópolis. E aí a gente fica olhando o site Metrópolis e a repórter é a tal da Andresa Matais. É um fato. O Barroso comprou um apartamento com dinheiro da época que ele era advogado. E eu não estou aqui para defender o Barroso. Um apartamento de 22 milhões de reais nos Estados Unidos. Tem aqui as fotos. Agora, por que essa matéria sai agora, com tanto destaque no Metrópolis? Ele comprou há 10 anos esse apartamento, inclusive antes de virar ministro do STF. Por que saiu? É recado, é parte da operação, tentativa de intimidar. Já viram que o Alexandre de Moraes não vai se intimidar. O Barroso pode ser que sim. Tem patrimônio lá, tem medo que a Magnitsky chegue até ele e já circulou a informação de que o Barroso, diante disso, está até pedindo para deixar de ser ministro do Supremo, assim que ele deixar a presidência. Será? Vai correr dessa, Barroso? O filho dele, inclusive, trabalha no banco, né? O banco BTG Pactual, lá na sede dos Estados Unidos. Então tem muitas relações a família Barroso com os Estados Unidos e ele seria talvez o mais suscetível a estas pressões promovidas de fora para dentro, com a ajudinha de alguns setores da imprensa aqui no Brasil. E a gente viu essa matéria de hoje. Ah, mas não é verdade? É verdade que ele tem um apartamento. Mas isso é uma operação para tentar pressionar os ministros, e o momento, como eu disse, é muito delicado. Daqui a pouco no N2, Leandro Demore vem aí para trazer mais informação e mais análise sobre isso, essa operação de intimidação que está em pleno curso contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bem, antes da gente se despedir aqui, eu queria só fazer um registro, né? Do lado dos bolsonaristas, o Tarcísio botou as manguinhas de fora de uma vez, né? O governador da Faria Lima, Tarcísio de Freitas, foi recebido para um jantar na noite passada, chamada Festa Lá no Meu AP. Foi na casa do Latino, do cantor, né? Inclusive, famoso por essa música, a Festa Lá no Meu AP. E aí, na festa no AP do Latino, empresários de vários setores, entre eles o dono da Riachuelo, Flávio Rocha. Isso mostra como é que o Tarcísio diz, não, eu vou me guardar para 2030, mas ao mesmo tempo vai em evento do BTG Pactual e ataca o Lula e depois aparece aqui na Festa no Meu AP, olha com as figuras aqui que ele estava, os empresários, a turma da grana. O Tarcísio, se for candidato mesmo, é o candidato dos ricos e da Faria Lima. Por enquanto ele está cevando ali, se mostrando, olha, se der chances, eu tento já em 2026, me ajudem aí. E essas fotos mostram justamente esse encontro, a festa no meu AP, a festa dos milionários, a festa da Faria Lima, pressão do Trump de fora e os ricos brasileiros, em vez de defender o Brasil, já fazendo aí a articulação para tentar uma candidatura de Tarcísio de Freitas. É isso por hoje. Laura Couto, obrigado pela presença, pela parceria mais uma vez aqui no 100º ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, a gente volta com o ICL Urgente, mas antes disso, gente, estamos falando tanto de extrema-direita, eu quero pedir para você uma atenção especial para esse fato que eu vou trazer agora. Como as democracias morrem é um dos livros mais importantes das últimas décadas. Foi escrito por dois autores e um deles vai estar ao vivo aqui no ICL, é exclusivo. No dia 28 de agosto, às 8 da noite, o ICL oferece essa aula gratuita com Daniel Ziblatt. O Eduardo Moreira vai dialogar com ele. E ele escreveu esse livro antes do Trump voltar ao poder, né? E antes do Bolsonaro até chegar ao poder, mas indicando esse avanço da extrema-direita e qual é o roteiro que a extrema-direita segue. O Castro Rocha fala muito disso com a gente aqui, mas nesse dia 28 você tem a chance de ouvir
quem escreveu esse livro. Como as democracias morrem. E como é que você faz para participar? Digita iclurgente.com.br, iclurgente.com.br. Nesse link você se inscreve, deixa o seu e-mail, ou então você põe aqui no QR Code. Aqui, ó, tá aqui na tela o QR Code do seu celular e você se inscreve para a aula do dia 28. É isso aí, pessoal. Fica o convite, não deixe de acompanhar esta aula. Daqui a pouco eu volto no N2 com mais notícias. Valeu, ICL Urgente, volta amanhã. Tem gente que ainda acredita que o Bolsonaro e a turma dele é simplesmente um bando de maluco que gosta de pegar o microfone e falar um monte de besteira. Agora, será que quando ele faz os ataques às urnas, quando ele faz os ataques ao STF, quando ele faz os ataques, né, aos líderes de partidos e ideologias que não são a dele, será que isso tudo sai da cabeça dele na hora? Ou será que existe um método? Será que existe um programa para poder minar e, no final das contas, destruir uma democracia? A melhor pessoa do mundo para nos ensinar sobre isso é Daniel Ziblatt. Ele é professor de Harvard e escreveu o best-seller Como as Democracias Morrem, livro que atingiu o primeiro lugar em quase todos os países do mundo democrático. Ele, Daniel Ziblatt, vai dar uma aula com exclusividade para o ICL no dia 28 de agosto. Uma chance única da gente poder aprender com um dos maiores intelectuais do mundo de graça. Aprender com um dos melhores professores do mundo, de graça. Com tudo ali fácil para a gente poder entender, não tem outro lugar, é só no ICL. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.